Bom, então a Angélica vai falar. Primeiro agradecer, né, esse bloco, né, de carnaval que está acontecendo, várias reuniões, esse bloco aí que tá. Agradecer a presença de todo mundo. E eu estou percebendo também a grande importância, né, desse movimento todo que está acontecendo, né, com a família, com a sanga, com os projetos. Quando tudo começou aí em Belo Horizonte, a família ela se colocou disponível e ela passou a ser um pilar de sustentação de várias vidas que vieram tendo algumas transformações. Hoje é nítido a gente ver a transformação de várias pessoas que se iniciaram aí com a gente e que hoje tem uma visão diferente, e até mesmo a nossa também, né? Como indivíduo e como trabalhos em grupo. E hoje a gente está em um outro lugar que é pedindo ajuda, o ancoramento desse corpo que foi sendo criado, né? Então, esse pilar aqui de sustentação está contando com o apoio desse corpo que foi expandindo. E esse movimento, né, que o Saulo falou, agora eu me sinto que parece que eu mudei para cá agora, né? É muito interessante porque a gente sempre foi esse pilar, né? Tanto em Belo Horizonte, quando a gente morou em Búzios, a nossa casa sempre traz essa intenção, e ela é isso de uma forma muito natural, e a família também. E é a primeira vez que a gente está em uma casa que só está a família. Então, a nível energético, quando tem outras pessoas que chegam na casa, né, a nível de constelação, é completamente diferente, muda completamente a estrutura, né? Tanto os hábitos das crianças, os hábitos do casal, e muda tudo. E os últimos anos a gente tem vivido dessa forma, a gente viveu dessa forma. Esse é o primeiro mês que a gente está novamente dentro de um tempo da família. E em Barreiras foi muito importante a gente estar lá em grupo, mas o tanto que a gente ficou afetado, porque por mais que hoje a gente não tenha apoio das crianças junto do grupo, lá a gente tinha, lá a gente se desprendia porque a gente tinha que estar junto com todo mundo, constantemente fazendo trabalhos espirituais, trazendo sustentação. Várias madrugadas estava eu e o Saulo acordado, sustentando a casa energeticamente. Então, assim, a gente trabalhou muito nos últimos anos, né? Desde quando a gente mudou para cá. E é incrível como que, pelo menos para mim, hoje eu estou vendo meio que um descanso também. E aí todo esse movimento, né, o tanto que ele é importante, tanto da família olhar para essa estrutura novamente, para esse pilar da família. Então é como se a gente voltasse novamente para o fortalecimento desse pilar, que foi a abertura de tudo, para poder sustentar novamente um corpo que está em expansão. E esse corpo que está em expansão também olhando para esse pilar, para essa fonte, para essa raiz. Teve uma reunião que até trouxe um exemplo da raiz, né? Tanto que é importante. É como se alguns membros da Sangha, que são os que estão aí trabalhando constantemente, fosse a raiz, né? Então essa raiz ela precisa estar fortalecida, e o tronco ele vai crescendo, depois vão surgindo os galhos e as flores, né? São as pessoas que estão se nutrindo disso tudo. E aí você vai expandindo para isso, você está beneficiando um ecossistema inteiro, né? A árvore faz esse papel, né? Mas se esse pilar dessa raiz, desse tronco, ele não estiver firme, as coisas não vão acontecer. E o tanto que está sendo importante para a gente como família olhar para a gente novamente, olhar para a dinâmica da casa, se sentir pertencente num local, ver o tanto que a casa vibra, a nossa casa vibra de uma forma assim, que é surreal. E isso passa por isso tudo, né? Tanto que muda, tendo alguém diferente, para a gente poder dar esse salto de expansão novamente. Em relação a toda a ligação com o dinheiro, o Saulo já trouxe, né, algumas falas, alguns momentos, a gente conversando em grupo também, que ele nunca precisou olhar para isso, ele nunca faltou,
né? E que a coisa ia acontecendo, era algo natural, né? Podia comer em qualquer lugar, podia pegar o carro e ir para qualquer lugar, o tempo todo viajava, e que a vida era assim. Isso trazendo uma estrutura da vida dele humana que foi ancorada aqui na Terra. Então, ele traz essa questão e hoje está tendo que ter um outro olhar para isso, né? Respeitando toda a linhagem familiar, desvinculando também de todos os padrões familiares, de todos os padrões do corpo físico dele, para poder encontrar um local, talvez, de respeito, né, em relação à entidade do dinheiro. Não sei se seria isso, mas é uma interação a partir de um outro lugar, uma outra forma, né, pelo menos nessa existência. Eu já fui um movimento muito diferente. Eu sempre precisei de olhar para isso, mas era um olhar muito diferente, porque eu não tinha desde, mas nunca eu precisei de olhar para isso com um movimento de ter que cuidar daquilo ali, porque nunca faltou. Eu nunca tive medo de que, nossa, e agora? Vai faltar alguma coisa. É a primeira vez que eu estou realmente vivendo uma necessidade financeira, né? Então, assim, é um momento que hoje eu mais tenho, mas que, ao mesmo tempo, menos tenho. Em outros momentos, desde quando eu comecei a me sustentar ali com 16 anos, sempre teve contado, mas sempre teve com muita abundância. Eu nunca me preocupei, nossa, vai faltar. Então, essa abundância e prosperidade, ela é muito forte e muito presente nesse ponto de chegada da Angélica, dessa estrutura familiar aqui no planeta Terra. Então, eu sempre vivi isso de uma outra forma. Então, a gente está olhando para isso como indivíduo e olhando para isso agora como uma nova forma de manifestação desse dinheiro junto de uma família que se forma, que está disponível junto com a espiritualidade. E aí entra um outro ponto, que é uma crença que eu nunca acreditei, mas que é muito forte para toda a humanidade, que é a relação espiritualidade e dinheiro. Então, eu acho que passa também por uma cura, né? Da gente ser um pilar de família que está disponível espiritualmente e que, por alguns olhares, essa família precisaria de viver de uma certa forma dentro de uma escassez para poder viver uma vida espiritual, né? Eu não concordo com isso, nunca concordei com isso. Eu consigo ver nitidamente o benefício de ter ouro por todos os lados, de respirar a beleza por todos os lados. A espiritualidade, ela é bela, ela não vive dentro dessa escuridão, né? Então, isso tudo faz parte também da manifestação desse dinheiro aqui na Terra, né? Porque ele tem a capacidade de trazer essa beleza, né? Tanto de uma mesa muito bem posta, de um alimento que vem a partir de uma nutrição que ela é respeitosa e que hoje ela custa um dinheiro. Porque se você vai comprar um orgânico, ele custa um dinheiro a mais. A espiritualidade quer um corpo mais limpo também, né? Então passa por isso tudo. Então essa harmonia, ela tem que acontecer, né? Então a gente tem conversado muito com a entidade do dinheiro, trazendo essa consciência. Me recordo de uma fala de quando eu era ali adolescente, apesar de ter vivido numa família muito pobre de material, mas rica dentro de outros benefícios. Eu tinha uma fala assim, que, nossa, ainda bem que eu não sou rica, porque eu seria muito fútil, seria uma patricinha, porque eu sempre gostei muito do belo. E aí, alguns anos atrás, eu carreguei isso muito forte, sempre lembrei dessa frase. E aí, alguns anos atrás, acredito que uns 15, 10 anos atrás, eu falava assim, uau, agora eu estou pronta para o dinheiro, porque eu tenho uma consciência para poder lidar com ele. Então, eu não seria mais essa patricinha que precisa estar ali na juventude trazendo um outro benefício para o dinheiro, né? Tanto que isso veio tão forte, né? No final do ano, a gente falando sobre ganhar na loteria, eu falei assim, o que eu faria se eu ganhasse esse dinheiro hoje? Eu voltaria a ter uma outra vida? Meu sonho, quando eu estudava moda, era morar em Nova York. Eu materializaria essa vida que eu tanto trouxe, ela muito consciente ali, através de uma materialização, porque aquilo que era o meu desejo, era aquilo que eu queria. E aí eu falei assim, não, eu não teria essa vida.
né, que queria acontecer. Estaria exatamente na cidade que estou morando hoje, beneficiando vários projetos acontecendo, né? Então, a manifestação desse dinheiro ele vem através dessa consciência hoje. Então, isso é muito importante que esteja claro para a espiritualidade, para ela, tenho certeza que está claro. É importante que venha através da materialização da minha palavra diante disso, né? Então, eu estou falando sobre isso também, e é importante que as outras pessoas saibam disso, né? Então, por isso que eu estou falando isso para todo mundo aqui.